Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, como toda terça e sábado, para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Então, quem quer aprender, quem quer estudar a palavra do Senhor, aqui é o canal de estudos bíblicos da palavra do Senhor. Então, o título do nosso estudo hoje é Jesus e a Arca de Noé. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor venha me ajudar a transmitir a sua palavra para todos os teus filhos que querem aprender em profundidade a tua palavra. Que o Senhor fale através de mim, que eu seja apenas um instrumento em suas mãos. Que eu diminua cada dia e o Senhor cresça na minha vida. Obrigado por tudo, abençoa teus filhos, que eles queiram realmente estudar comigo a tua palavra. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Então nós vamos estudar hoje, Jesus e a Arca de Noé. O que tem a ver Jesus com a Arca de Noé? Então, o que Jesus tem a ver com este assunto, Então, vejam mais esta revelação da palavra do Senhor. Então, vejamos, mais esta revelação, porque este assunto tem muito a ver com Jesus, Então, em Gênesis 6,13, nos diz assim, Gênesis 6,13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então Deus disse para Noé que o fim de toda a carne é vindo. Estava próximo. Então Deus vê um grande problema, na humanidade, naquela humanidade. Aí, eu li foi Gênesis 6,13, mas aqui é do 1 ao 3. Então diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, nos versos de 1 a 3, Deus vê um grande problema na humanidade. Os descendentes de Enos, que eram os adoradores de Deus, porque Deus, depois que Abel morreu, depois que Caim matou Abel, então, depois de muitos anos depois, Adão teve mais um filho chamado Sete, e o filho de Sete, Enos, a partir dele, começou-se a adorar novamente ao Senhor. Porque o adorador do Senhor, Caim matou. Então, a descendência de Caim não tem nada a ver com a descendência de Adão. Então, você vai lá na genealogia de Adão, Caim não está nela. Então, Caim é a descendência da serpente. Então aqui está nos dizendo que Deus olhou do céu e tinha se multiplicado as pessoas muito. E o problema é que os filhos de Deus, os filhos de Deus multiplicou-se muito, Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, filhos de Deus, os filhos de Eno, descendente de Eno, viram as filhas dos homens. Que filhas de homens era esta? Eram as filhas de Caim, a descendência de Caim. Então eles pegaram essas mulheres idólatras, mulheres que não serviam a Deus,
e se casaram com elas. Por isso que diz: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulher de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias são 120 anos. Então Deus não se alegrou daquilo que aconteceu, né? Deus vê um grande problema na humanidade. Os descendentes de Eno, que eram os adoradores de Deus naquele tempo, estavam se misturando com as filhas dos descendentes de Caim, né? Ou melhor, o povo de Deus, né? O povo de Deus se casando com as mulheres mundanas. Então, o povo que adorava a Deus naquele tempo estava se misturando em casamento com o povo do mundo, porque a descendência, a semente de Caim era a semente de Satanás, povo que não tinha compromisso com Deus. Havendo assim uma mudança de ensinamento para as novas gerações de adoradores de Deus. Então, os filhos de Deus, os adoradores de Deus, os descendentes de Enos, começaram a se casar com as filhas de Caim, e as filhas de Caim foram passando os ensinamentos espirituais que elas receberam dos pais delas, que não tinha nada a ver com Deus, que eram adoradores de Satanás, foram passando isso para os filhos delas, e as gerações dos filhos de Deus foram deixando de adorar a Deus, né? O joio foi entrando no meio do trigo, através da descendência de Caim, de Satanás. Estava sendo plantado no meio do trigo, no meio do povo de Deus, e sendo mudado a mente da nova geração de Enos, que era para ser de adoradores a Deus, mas devido os filhos de Deus, ou a descendência de Enos, né? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, né? De Enos, não ter vigiado, não terem se importado de conservarem as novas gerações no caminho de Deus e na adoração ao Pai Eterno, foram se casando com mulheres que não temiam a Deus, não adoravam a Deus. Estas mulheres tinham os seus próprios deuses e foram passando esta adoração para a nova geração dos descendentes de Enos. E elas foram se afastando de Deus e adorando os deuses de suas mães. Então, essa nova geração, que era de adoradores de Deus, foram recebendo novos ensinamentos, foi sendo passado para elas novos, foi sendo apresentado para elas novos deuses. E essas novas gerações foram se afastando de Deus. Em Gênesis 6,4 nos diz o seguinte: havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também. Quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, houve essa mistura, né? Deus olhando lá do céu e vendo que ninguém mais adorava Ele, não lhe obedecia, não lhe temia mais, todos eram injustos com o seu próximo, cada um só pensava em si mesmo. Então Deus resolve destruir a semente da serpente.
no versículo 7 nos diz assim: E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus decide destruir toda a humanidade e todos os animais que haviam criado. Então Deus iria resetar a terra, iria começar de novo. Mas em Gênesis 6:8 nos diz o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, nem tudo estava perdido, né? Aquela humanidade destruída, né? Corrompida com a mente de Satanás, com o pecado, né? Aumentando. E Deus resolve destruir aquela humanidade. Mas ele olha e vê, né? Um homem. Deus vê Noé. E Deus o que? Se agrada. Porém achou graça. Então Noé achou graça aos olhos do Senhor. Graças a Deus que tinha um homem, né? Que era temente ao Senhor e obediente à palavra dele. Deus vê Noé. E Noé acha graça aos olhos do Pai Eterno. E Deus, por causa de Noé, deu mais uma oportunidade para a humanidade. Então Deus não destrói totalmente a humanidade, mas ainda tinha um homem que servia a Deus. Oh, glória! Em Noé, a humanidade teve mais uma oportunidade de existir, pois Deus fez uma aliança com Noé. Gênesis 6:18, os irmãos podem ler em casa. Em Noé, Deus iria começar uma nova humanidade terrena. Uma nova humanidade terrena. Noé foi um novo começo da humanidade. Noé, Deus resetou, não sei nem falar, resetou a humanidade, a terra naquele tempo, e teve um novo começo em Noé. Em Lucas 1:35 e Mateus 1:23, quando o Deus conosco, né, Jesus, nasce nesta terra contaminada pelo pecado, pois o pecado já havia invadido toda a terra de novo, né? E os seres humanos estavam ficando como no tempo de Noé. Então o Messias, o Filho de Deus, o Deus conosco, nasceu para ser a segunda oportunidade de salvação espiritual para a humanidade, já que a carne sem a vida do Espírito, ou sem o Espírito estar vivo, ela não sobrevive, né? Não pode ser restaurada, não pode ser salva. Então a carne, para ser salva, o Espírito tem que estar vivo. E a humanidade toda, o Espírito estava morto. Somente Noé, não é? Tinha o seu espírito vivo porque tinha Deus. Então, quando Jesus veio, a humanidade daquele tempo de Jesus estava quase do mesmo jeito do tempo de Noé. Então, Jesus veio a este mundo para dar vida espiritual ao homem, né? Para que a carne também fosse salva, fosse restaurada. Assim como em Noé, o homem carnal teve mais uma oportunidade de viver, também em Jesus, o homem morto espiritualmente, tem mais uma oportunidade de ter o seu espírito vivo, né? Então, Jesus, ele dá um novo espírito, dá vida para um espírito que morreu lá no Éden, né? Então, Jesus é a segunda oportunidade para o homem, para que seu espírito viva. Mas também a sua carne ser transformada e ser glorificada e santa. Então, se o nosso espírito é vivo, nossa carne e a nossa alma também será.
em Gênesis 6, do 5 ao 7, e do 11 ao 12, eu vou ler bem aqui, 6, do 5 ao 7, nos diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus vê a maldade do homem e Deus se arrepende de ter feito o homem, ou melhor, Deus desiste daquela humanidade caída no pecado, que tinha se afastado dele, Deus, e que em seus corações só havia maldade. Esta era a semente da serpente. Esta humanidade Deus não quer. Deus resolveu destruir. Mas graças a Deus que tinha um homem que servia a Deus, que se manteve fiel, que era obediente, que se desviava do mal, que era temente a Deus, né? E Deus se agradou dele. Esse era Noé. Então, no versículo 6 nos diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Pesou-lhe. O espírito ficou triste, pesou-lhe o coração. Ele está dizendo que o Espírito de Deus se entristeceu. Então, a Bíblia diz: não entristeçai o Espírito de Deus, Espírito Santo. Mas aqui a humanidade entristeceu o Espírito de Deus, e nos nossos dias o Espírito de Deus está triste com esta humanidade, principalmente com a Igreja de Jesus, porque as pessoas estão confiando nos homens, confiando nas pessoas, confiando nos seus trabalhos, confiando nos políticos, e estão deixando Deus de lado. Então, no verso 6, nos diz que Deus se arrepende de haver criado o homem, e o homem ter se tornado não mais a sua imagem e semelhança, mas sim a imagem e semelhança da serpente. Ou melhor, a humanidade se tornou a descendência de Satanás. A gente lê isso lá em Gênesis 3,15, né? Deus dizendo para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendência. Então, Satanás, a partir dali, passou a ter uma descendência. E essa descendência dele veio de Caim. E a descendência dele é o joio, né? E naquele tempo o mundo ficou cheio de joio. Só tinha um trigo, né? Porque os parentes de Noé, nem todos, né? Criam verdadeiramente em Deus. Mas todos foram salvos. Por quê? Porque Deus, por causa de Noé, salvou a sua família terrena da morte física. Agora Deus iria destruir a descendência da serpente e limpar a terra, né? E resetar a terra, limpar, fazer essa limpeza, essa purificação, tirar aqueles mortos espirituais, a semente da serpente. Deus não queria, Deus se arrependeu do homem que fez, porque se tornou em uma coisa terrível. Deus estava muito triste por a sua criação mais querida haver se afastado dele, de tal maneira
ao ponto dele ter que destruí-la. Já pensou? Deus amava o homem e ainda ama, né? Mas aquela descendência, aquela humanidade do começo se tornou quase toda, tirando 8 pessoas. O resto todo foi destruído. Já pensou? Noé tinha seus irmãos, tinha seus sobrinhos, tinha seus parentes, cada pessoa ali, as mulheres dos filhos de Noé também tinham os parentes dela, a mulher de Noé tinha os parentes dela, e todos morreram, porque todos eram descendência da serpente, todos eram joio. Ainda bem que nem tudo estava perdido para a humanidade, né? No meio de tanta imundície, um homem se conservou fiel ao Pai Eterno, se manteve justo e perfeito em sua geração, para felicidade nossa, né? Porque se não tivesse Noé, a humanidade teria sido totalmente destruída e nós não existiríamos. Mas Deus teve misericórdia de nós e nós estamos aqui, né? E somos dele. Gênesis 6, do 13 ao 14, nos diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca, e a calafetarás por dentro e por fora com betume. Então Deus aqui vai dar as normas, vai dar tudo para Noé construir a arca, não é? Mas Deus manda Noé fazer uma arca. Esta arca representava a salvação dele, Noé, da sua família e de todos os animais que Deus iria mandar para estarem com Noé na arca. Então, Deus mandou Noé preparar o lugar onde ele ficaria no período do dilúvio, porque Deus iria mandar, já estava decretado. Deus disse: o fim de toda a carne é vindo, é certeza, vem. Prepara a arca. Se Noé cresce na palavra de Deus e fizesse, ele seria salvo. Mas se ele não cresce, ele não iria fazer essa arca, e ele e toda a sua família iria morrer, e os seres humanos deixariam de existir. Então Deus manda Noé fazer uma arca para a salvação dele, da família dele e de todos os animais que Deus iria mandar para entrar naquela arca com Noé. Se Noé, né, não cresce, não fosse obedecer a Deus, então todos morreriam. Noé e também a sua família, e não ficaria nenhuma pessoa na terra. Mas graças a Deus que Noé era temente a Deus, e Noé servia a Deus, Noé amava a Deus, né? E por isso Noé fez o que Deus mandou ele fazer. E por isso também nós estamos aqui hoje, né? Estamos aqui estudando, né, a palavra de Deus. Seja bem-vindo, ó Delita. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal. Então, Noé, ele constrói aquela arca e faz tudo como Deus mandou ele fazer. Será que nós estamos obedecendo ao nosso Deus? Será que nós estamos fazendo o que Deus manda? O juízo de Deus para aquela humanidade estava decretado. Então, aqui em Gênesis 6:22, nos diz assim:
versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então Deus mandou Noé, ele deu tudo como deveria ser feito a arca, como ele deveria fazer, e ele fez. Então, em Gênesis 6, 22, nos diz que Noé fez conforme tudo que o Senhor Deus havia lhe mandado. E você está fazendo o que Deus está lhe mandando? O que é que Deus está lhe mandando fazer hoje? O que é que Deus está lhe mandando fazer hoje? Você está ouvindo o que Deus está falando com você? Aqui no versículo 21 de Gênesis 6, nos diz assim: e leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento teu e deles. Então aqui no versículo 21, Deus está dizendo para Noé, olha, tu leva toda comida para ti e para a tua família e para todos os animais. Então Noé não tinha que fazer só uma arca. Noé tinha que fazer uma arca e preparar os mantimentos, preparar a comida, tanto para ele como para os animais. Esta comida teria que ser suficiente para durar o tempo necessário em que ele estivesse na arca e que ele plantasse e começasse a colher, porque tudo tinha sido destruído. Então, além de Noé ter feito a arca, também tinha que preparar o seu alimento. Alimento para ele e sua família, mas também para os animais. Não somente alimentos, mas água, porque na arca ele não podia estar pegando água, não é? Água do mar, água salgada, misturada com água doce, porque tudo se tornou água. E água para beberem e para suas necessidades diárias, comida, né, fazer comida e etc. E remédios, com certeza eles tinham que levar folhas, né, medicinais para fazer seus remédios, para cuidar da sua vida. Então ele se preparou, Deus mandou Noé se preparar. Então, em Mateus 24, do 37 ao 39, Jesus diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Pessoas com a mente de Satanás. Pessoas que não queriam saber de Deus. Uma humanidade toda corrompida. Somente 8 pessoas escaparam. Hoje o mundo está ficando assim. A mente das pessoas estão se tornando mentes do diabo. Eles estão odiando a Deus, queimando a Bíblia. E daqui a pouco vão perseguir quem tem Bíblia para queimarem, para destruírem. E vão também perseguir os filhos de Deus, aqueles que se dizem de Deus, né? Os que se dizem de Deus, eles não vão permanecer firmes. Somente os verdadeiros filhos de Deus estarão dispostos a darem as suas vidas por amor a Jesus, como foi no começo da igreja, né? Então Jesus nos diz que os homens dos últimos dias não queriam mais saber de Deus. Todos estavam corrompidos, né? Todos teriam a mente, todos tinham a mente do diabo. Todos queriam saber somente das coisas deste mundo. Todos queriam saber somente das festas, das guloseimas, né? Dos vícios, da prostituição, dos seus trabalhos e etc. Então, como é hoje? Jesus diz, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até na hora que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. Quando vieram perceber, é quando já estava chovendo. Então, com exceção de uns poucos, né, nos nossos dias. Então, nos nossos dias está ficando igual ao tempo de Noé, com exceção de uns poucos.
foi no tempo de Noé, né? Como foi no tempo de Noé, pois de toda aquela humanidade corrompida pelo diabo, somente 8 pessoas foram salvas por darem ouvidos à palavra de Deus e fazerem o que Deus mandou. Muitos que se dizem cristãos hoje também serão destruídos neste dilúvio que já está vindo sobre a terra, por não crerem na palavra do Pai Eterno e não se prepararem como Deus manda. O dilúvio aqui não significa que é dilúvio de água. São as perseguições, são os problemas, água também, né? Tem muitos estados do Brasil e muitas nações que está sendo destruídas com água. Então, mas para os justos, santos e obedientes à palavra de Deus, assim como foi no tempo de Noé, assim como foi para Noé, também será para estes salvos. A nossa arca, Jesus, né? Jesus é a nossa arca, a nossa barca. Ele vai nos proteger no dilúvio, nas tribulações, nas perseguições. Nós estaremos protegidos deste mar de pessoas ruins. O mar representa as pessoas más, né? Pessoas que querem destruir o povo de Deus. Então, esta barca, na barca eles tinham tudo. Então, Noé tinha tudo na barca. Ele tinha o alimento, ele tinha água, ele tinha as provisões para acender a luz, né? Porque senão a arca ia ficar de noite, todo o tempo, escuro, não dá certo. Ele guardou tudo, se preparou com óleo, se preparou com remédios, se preparou com tudo que ele precisava para passar aqueles dias. Noé passou mais de 100 dias na arca e depois que saiu da arca tinha que preparar a terra para plantar, para colher, e ele tinha que ter comida para esse tempo todo, né? Então, tinha tudo o que precisavam para a sua sobrevivência, o tempo que fosse necessário, né? O tempo permitido por Deus. Também os filhos do Pai Eterno, que somos nós, que estão dando ouvidos aos seus avisos hoje, porque Deus tem avisado de várias maneiras para nós nos prepararmos. Tem muitos filhos de Deus dizendo: prepare com alimentos, prepare espiritualmente, se prepare psicologicamente, porque o que foi vivido no tempo de Noé vai ser vivido agora. Então, nós estamos sendo avisados e estão obedecendo a sua palavra, serão salvos, né? Muitos serão mortos, não porque lhe faltou alimento, mas porque os que odeiam Jesus, os da semente da serpente, vão matar muitos filhos de Deus. Muitas ovelhas vão ser mortas, né? Em Gênesis 7, do 1 ao 4, Deus manda Noé e sua família e todos os animais com Noé entrarem na arca ou na sua salvação, pois a hora da destruição era chegada. A semente da serpente seria destruída. Então, aqui, 7, do 1 ao 4, Deus manda Noé entrar na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 casais, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 casais, macho e fêmea, para conservação, ou para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a
toda a substância que fiz. Então Deus diz, entra na arca. Está na hora. Chegou a hora do juízo para esta geração corrupta, para esses filhos de Satanás serem destruídos, para a terra ser limpa. E é isso que vai acontecer. Isso já está acontecendo, meus irmãos e irmãs, nos nossos dias. Deus já está limpando a terra. Então Deus manda Noé e sua família e todos os animais com Noé entrarem na arca ou na sua salvação. A arca representa salvação, representa proteção, representa cuidado, né? Então Deus diz, entra na arca para tu e tua família serem salvos, porque eu já vou mandar a chuva. Então a hora da destruição era chegada. A semente da serpente seria destruída. A semente da serpente está para ser destruída. Tem dias e horas contados. Lá no Apocalipse 19, os versos do 19 ao 21, a semente da serpente é destruída. Então Noé passou 7 dias na arca. A arca com a porta aberta, esperando se alguém se arrependesse dos seus pecados, se alguém daquela cidade, se alguém daquela humanidade se arrependesse, quisesse se arrependesse e viesse para Deus, arrependido para serem salvos, mas ninguém foi. Então ninguém nem percebeu, né, que Noé já estava na arca. Eles nem perceberam que o juízo tinha sido decretado. Eles nem perceberam que que o dilúvio, a morte já estavam vindo. Então eles estavam curtindo a vida deles. Em Mateus 24, 30, aqui diz assim, para ser salvo, mas não perceberam que o tempo deles de se salvarem chegou ao fim. Mateus 24, do 39 ao 30, do 37 ao 39, Jesus diz, e não perceberam, até na hora que Noé entrou na arca, e não perceberam. Eles não perceberam, porque não estavam vigiando. Eles não estavam vigiando porque não creram na pregação de Noé. Eles não creram na mensagem de Noé. Eles não creram quando Noé dizia, prepare a arca, porque Deus vai mandar chuva para destruir este mundo. A pregação hoje é, se prepare, porque Jesus está vindo e vai destruir este mundo. Mas as pessoas também não estão ouvindo. Hoje não é diferente dos dias de Noé. Os Noés desta geração estão pregando para mim e para você construir a sua arca, ou melhor, para você buscar a salvação em Jesus. Jesus é a nossa arca, Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa proteção, Jesus é a nossa segurança. Mas muitos não estão querendo Jesus como a sua arca, como a sua salvação, sua proteção, como o seu refúgio, pois não estão morando no esconderijo do Altíssimo, que é o seu Filho Jesus. Não estão acreditando na mensagem do juízo de Deus que já foi decretado sobre este mundo. O mundo está sobre o juízo de Deus e ele já decretou e já está agindo. O mundo já está sendo destruído, mas muitas pessoas que se dizem de Deus não estão crendo que serão destruídas. Noé não foi destruído porque creu na palavra de Deus e fez tudo conforme Deus mandou. A pergunta é, você está fazendo tudo que Deus mandou? Você está preparando a sua mente? Você está preparando as suas emoções? Você está se preparando materialmente, comprando o seu alimento? Isto está acabando, os alimentos. Não adianta você ter dinheiro se não tem alimento para comprar. E o pouco alimento que tiver nesta época vai ser caro demais. É o cavaleiro preto.
vai ser caro demais que o seu dinheiro não vai dar para comprar. Então Jesus está mandando o seu povo se preparar com uma mente voltada completamente para Ele, para que seu povo tenha suas emoções sadias. Jesus está mandando o seu povo se preparar com alimentos, com água, luz, remédio, etc. Os dias difíceis que estão vindo sobre toda a terra, mas muitos não estão percebendo. Estão igual o povo do tempo de Noé. Não estão percebendo. Não estão acreditando. Não estão vendo o que está na sua cara. E muitos irão perecer. A arca de madeira foi a salvação para uma humanidade terrena. Preste atenção. A arca de madeira que Noé fez foi a salvação para uma humanidade terrena, uma humanidade carnal. Jesus, a nossa arca espiritual, é a salvação para uma humanidade espiritual. Então Jesus, ele veio para salvar, para nos dar um novo espírito. E através desse espírito salvo, desse espírito vivo, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo também será vivo, será restaurado, será glorificado, será salvo. Então a arca de Noé ficou sobre as águas da terra. Gênesis 3:18. Depois, quando a chuva começou, ela flutuou. Em 1 Tessalonicenses, essa eu quero ler para vocês. Em 1 Tessalonicenses, já que já é bem conhecido dos que me seguem, né? Porque sempre eu estou lendo esse texto, mas eu vou ler mais uma vez para ficar mais compreensível esse estudo. 1 Tessalonicenses 4,17 nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 4,17 nos diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esse texto nos diz que a nossa arca, chamada Jesus, está sobre as águas dos céus. Quer dizer, Jesus, ele vem arrebatar a igreja dele, mas ele não vai descer essa terra. Ele vai ficar nos ares, acima das nuvens. Então, a igreja vai passar pelas nuvens ao encontro de Jesus. Então, a arca de Noé ficou flutuando nessas águas que conhecemos, águas terrenas, águas do mar, não é? Água dos rios, tudo se tornou água. Mas Jesus, que é a nossa arca, ele vai ficar nas águas que ficam no firmamento. Preste atenção. As nuvens são as águas do firmamento. E é lá que a nossa arca, chamada Jesus, vai estar para nós irmos ao encontro dela. Assim como Noé entrou na arca que estava na terra e depois flutuou nas águas. Assim nós vamos ao encontro da nossa arca espiritual, que é Jesus, e estaremos salvos deste mundo, desta destruição que vai acontecer totalmente neste mundo. Então, 1 Tessalonicenses 4,17 nos diz que a nossa arca, chamada Jesus, está sobre as águas dos céus, não as águas da terra. Jesus está nos ares. Jesus, a nossa arca, a arca para a humanidade espiritual, estará sobre as águas que ficam no firmamento, que chamamos de nuvens. E no momento certo, iremos até ele, para sermos tirados do meio da turbulência que este mundo
se tornou e que irá aumentar. Então, esse mundo só vai piorar. Aqui em Mateus, capítulo 14, agora preste atenção aqui, Mateus, capítulo 14, os versos do 22, Mateus 14, 22 ao 23, nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali orando. Até o 33. Então, eu vou ler o 24 agora. O 24 diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, preste atenção. Esse estudo aqui, dessa passagem de Mateus, do 14, do 22 ao 33, eu já dei um estudo, já expliquei bem direitinho, mas eu estou falando aqui só para vocês entenderem a comparação entre a arca de Noé, que salvou a humanidade terrena, da arca chamada Jesus, que vai salvar os homens espirituais, que é a igreja de Jesus. Então, aqui no versículo 24 do capítulo 14 de Mateus, nos diz que o barco estava no meio do mar e os 12 discípulos estavam juntos no barco. O mar representa, preste atenção, o mar representa a humanidade sem Deus. Então, o mar representa a humanidade sem Deus, que será toda destruída. O barco no meio do mar representa o Espírito Santo neste mundo. Então, o barco onde estavam os discípulos representa o Espírito Santo que está neste mundo, ele está na igreja. Ele está cuidando também dos judeus. Então, o Espírito Santo está cuidando do povo de Israel. E o povo de Israel é a igreja e os judeus. Por isso, é representado ali a nação de Israel pelos 12 discípulos. Eles estavam no barco. Quer dizer, o Espírito Santo está cuidando deles. O meio do mar. Então, no meio do mar, eles estavam no meio do mar. Preste atenção. O meio do mar significa a metade dos 7 últimos anos da igreja de Jesus nesta terra. Esses últimos 7 anos que já estamos vivendo. Preste atenção, a agenda do mundo é 2030. 2030. Eu já expliquei que 7 anos é da igreja e 7 anos é para os judeus. E os 7 últimos anos já começou neste ano de 2023. Então, nós estamos vivendo os últimos 7 anos da igreja nessa terra. Agora, na metade desses 7 anos, aqui representado pelo meio do lago, né? O meio do lago, então o barco estava no meio do lago, representando a metade dos 7 anos. Significa a metade dos 7 últimos anos da igreja de Jesus nesta terra. Então, ainda nos diz que o barco, representando o Espírito Santo, protegendo a igreja de Jesus e os judeus das garras do diabo, né, das tribulações, da grande tribulação. A igreja passará pela tribulação, mas os judeus passarão pela grande tribulação. Que depois que a igreja subir, os judeus entrarão na grande tribulação, que vai ser pior do que a tribulação para a igreja. Então, das garras do diabo, das suas heresias, enganos e mentiras. Então, o que isto quer dizer, né? O barco era açoitado pelas águas. Representa a guerra espiritual dos últimos dias entre Deus e o diabo. Entre o reino de Deus e o reino do diabo. Mateus 24, 7 diz:
guerras de nação contra nação e reino contra reino, reino contra reino. Ali não é reino humano não, ali é reino espiritual. É reino de Deus e reino do diabo. Então o Espírito Santo guerreando com Satanás para que ele não destrua a igreja de Jesus, o povo de Deus. E o povo de Deus está dentro do barco, representado ali naquele mar. E o mundo, o mar, o vento, representando Satanás, soprando no mar, soprando nas pessoas, para destruir o barco, para destruir os que estão dentro do barco. Preste atenção. Então, Satanás está fazendo tudo e usando os dele para tirar o povo de Deus de dentro do barco, tirar o povo de Deus da presença de Deus. Então, tirar o povo de Deus, tirar os discípulos do barco, os discípulos caírem do barco, significa tirar o povo de Deus da presença de Deus, da comunhão de Deus. Tem muitas pessoas apostatando a fé, mas essas pessoas, na verdade, nunca tiveram Deus, né? Então, da presença de Deus, da comunhão com o Espírito Santo, tirar o povo de Deus da proteção do Espírito Santo, como fez com a primeira humanidade. Então, Satanás fez isso com a primeira humanidade, né? Misturou lá os dele com os de Deus, que louvava a Deus, e a humanidade se perdeu, aquela humanidade. Só escapou Noé, os filhos dele, a mulher e as noras, né? Então, em Gênesis 6, 5 e 11, a humanidade, da qual somente 8 pessoas escaparam com vida, né? Então, aquela humanidade, só 8 pessoas escaparam com vida. Então, o diabo está fazendo a mesma coisa, está soprando o vento. As perseguições, são as catástrofes, são as guerras, são tudo. Para quê? Para que os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, a igreja de Cristo, caia do barco, saia da presença do Espírito Santo e vá para o mundo, e vá para ele, e se perca, e morra afogado, né? O vento era forte no barco, ou melhor, Satanás estava usando a natureza para tirar os apóstolos de dentro do barco, para poder destruir os discípulos, o povo de Deus. Então, esses ventos representam a natureza, representam o próprio diabo usando a natureza para que o mar fique alvoroçado e o barco vire e os que estão dentro do barco morram. Esse é o objetivo do diabo, quer dizer, tirar o povo de Deus da presença de Deus. Então, o vento nos nossos dias são os 4 cavaleiros e cavalos do Apocalipse. Então, esses ventos representando a natureza, né? Nós estamos vendo. O cavaleiro verde representa a natureza, representa o clima, representa o meio ambiente, representa, não é, esse clima que eles tanto falam. Então, o diabo está usando o clima para destruir a terra e amedrontar o povo de Deus para que caia nas garras dele, para que deixe de confiar em Deus e passe a confiar nele. Então ele está usando os 4 cavalos, né? Os 4 cavaleiros, o cavalo branco, o vermelho e o preto. Então os cavalos representam o sistema do diabo, eu também já botei estudo sobre isso. Mas os cavaleiros são os juízos de Deus sobre a terra. Aqui em Ezequiel 14, 21, diz o seguinte, Deus diz o seguinte para Ezequiel. Então vamos lá, Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Vou ler só esse versículo, já dei muito estudo sobre isso. Quem está me seguindo já sabe, né? Tem algumas pessoas que me seguem, não muitas, mas algumas que me seguem desde o começo. Então, Ezequiel 14, 21 nos diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, quanto
Mas se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, que representa a guerra, a fome, né? Nós já estamos entrando nela, que é o cavaleiro preto, as feras, que é o cavaleiro verde, contra Jerusalém, para cortar delas homens e feras, né? Então, aqui Deus estava usando esses mesmos cavaleiros, né? Esse mesmo maus cavaleiros, a fome, a peste, as feras, né? Que representa o meio ambiente. Então, o cavalo verde representa as catástrofes da natureza. E é exatamente este cavalo que o sistema do dragão está usando com mais frequência no ano de 2023. Eu acredito que no ano de 2024 ele vai usar os cavaleiros, né? Branco e vermelho. Cavaleiro branco, que muitos dizem que é o anticristo, não é o anticristo, são as pestes, são as doenças. E eu acredito que ele vai usar o cavaleiro vermelho, que são as guerras, são as mortes. Então, o cavalo branco representando as enfermidades mundiais, né? O cavalo vermelho representando a guerra de nação contra nação. Mateus 24, do 7 ao 9 a gente vê isso. Em Ezequiel 14, do 12 ao 23, Deus revela para Ezequiel estes 4 cavaleiros. Vocês podem ler, né, esse capítulo todo aí de Ezequiel, capítulo 14, do 12 ao 23, vocês vão ver os 4 cavaleiros do Apocalipse aí. Pois, cavaleiro é os cavaleiros, não é o cavalo. Pois os cavalos do Apocalipse representam o sistema do dragão. Então, os cavaleiros são os maus juízos, são as catástrofes, são o tipo de coisa que Deus utiliza para castigar o povo e para julgar os ímpios. Mas os cavalos aqui do Apocalipse representam o sistema do dragão, usando estes maus juízos que Deus colocou nas mãos deles para ser utilizado agora. E eles estão utilizando. Estão usando as doenças, estão usando a guerra, a fome e o clima, né? Estão modificando. Tudo isto são essas pessoas malignas, esses donos do mundo, né? Que estão fazendo isso com o mundo. Então, Deus, ele está permitindo tudo isto acontecer. Mas por quê? Porque o homem se afastou de Deus. O homem não quer saber de Deus. E Deus está vindo com juízo, né? Então, Jesus, ele é a arca. Ele é o barco para a sua igreja. Ele é a proteção. Então, o versículo 24 de Mateus 14 diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o barco estava no meio do mar, representa 3 anos e meio, quando Jesus vem. Preste atenção. Quando Jesus vem para a sua igreja e para o reino de Judá. Então, a 4ª vigília da noite começa. Então, Jesus vem na 4ª vigília da noite. Jesus vem na 4ª vigília da noite, no versículo 25. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. 4ª vigília da noite, Jesus vem ao encontro dos seus discípulos. E a 4ª vigília da noite é das 3 às 6 horas da manhã. Só que essa 4ª vigília da noite é dividida em 2 partes. É dividida em 2 horas para a igreja e em 2 horas para Israel. Então, das 3 horas
às 4 horas da manhã, será a volta de Jesus para a igreja. Os cristãos estão enfrentando o temporal, né? Ficando cada vez pior na terra. Então, das 3 às 4 horas da manhã, eles estão lutando no barco para que o barco não vire. Meus irmãos, é a perseguição. É a perseguição que a igreja estará passando. A igreja estará passando esta perseguição. E Jesus vai vir, a gente está nesta perseguição. O diabo tentando tirar nossa fé em Jesus, tentando tirar nossa vida, nos perseguindo. Preste atenção o que Deus está falando nesta passagem revelada. Então a igreja, os cristãos estão enfrentando o tempo, né, ficando cada vez pior, porque não vai melhorar. Assim como os discípulos no barco, estavam enfrentando, né, a tempestade, assim é a igreja nos nossos dias. No Apocalipse 11, 18, bem aqui eu vou ler também esse aqui, que eu faço questão de ler, que diz assim, Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 18, nos revela muita coisa. 11, 18 nos diz assim, 18 e 19. E iraram-se as nações, veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo de dores, ou é o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, aqui no versículo 18 do Apocalipse, depois do toque da 7ª trombeta, Deus vem com juízo para os ímpios. Ele vem para destruir, vem arrebatar a sua igreja. Aqui no versículo 19 a gente lê o seguinte: e abriu-se o céu, o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Já pensou quem é o templo de Deus? O próprio Jesus. Então aqui está falando de Jesus. E abriu-se o céu e o templo de Deus e a arca da sua aliança. A arca representava a presença de Deus. Então o céu se abriu. Agora Jesus vem arrebatar a sua igreja, porque já está na metade dos 7 anos. E Jesus vem arrebatar a sua igreja, ele vem. Iraram-se as nações estão iradas, elas vão para cima da igreja, para destruir a igreja. Então Deus dá permissão para Jesus vir. E aqui no versículo 19 a gente vê Jesus, né, o templo de Deus. E a arca da aliança, que é a presença de Deus, está em Jesus. Jesus é o próprio Deus. E ele vai vir no capítulo 2, é o arrebatamento, no capítulo 12. Então a gente vê tudo isso se cumprindo, né? Aqui o Mateus 25, 6, nos diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Em Mateus 25, do 7 ao 10, é a preparação da igreja. Mas no verso do 11 ao 12 é a preparação de Judá. A verdadeira Israel de Deus, que é a igreja, como tem óleo de reserva na sua vasilha, ele coloca o óleo, acende a sua lâmpada e está preparado para o noivo. Então a verdadeira igreja de Cristo, ela está se preparando, ela está colocando o azeite na sua lamparina, ela está se enchendo do Espírito Santo, ela está aguardando só a hora do noivo vir. Mas as virgens, nessas que é o reino de Judá, eles não estão. Aqui no versículo 25, 10, né? A igreja se prepara. Mas Judá sairá para comprar azeite com os mercadores. Ou melhor, Judá
irá atrás dos homens para comprar sua salvação. Judá irá atrás do falso profeta, do sistema do dragão. Ele irá atrás dos homens para comprar a sua salvação. Então, das 5 às 6 horas da quarta vigília, Jesus volta para o reino de Judá. Então, é das 5 às 6 horas da manhã. Já vem amanhecendo o dia. Seja bem-vinda a Kelt. Acho que é Kelt, não sei. Que o Senhor te abençoe, né? Então, Jesus ele vai voltar para Judá no final do 7º ano do governo do anticristo. Em Mateus 14, do 26 ao 27, Mateus 14, né, aqui falando sobre a água, né? 14, do 26 ao 27, nos diz assim, 26 ao 27. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então aqui, os discípulos não reconheceram Jesus e pensavam que Jesus era um fantasma ou uma assombração, né? Hoje, os que se dizem filho de Deus também não estão reconhecendo que Jesus já está vindo para o seu povo. Não estão reconhecendo. Muitos estão abandonando o verdadeiro evangelho e seguindo um falso evangelho porque eles não estão reconhecendo Jesus. Eles estão pensando que Jesus é uma assombração. Eles estão seguindo a assombração, estão seguindo o demônio, né? Muitos estão pensando ser uma assombração. Estão se ferrando, né? Assombração ou um demônio, né? Porque assombração é demônio. Estão pensando ser o anticristo. Então, muitas pessoas estão trocando o verdadeiro Cristo pelo falso Cristo, pelo anticristo. Muitas pessoas estão se curvando ao sistema do dragão. Mas Jesus está dizendo de todas as maneiras para o seu povo que é Ele mesmo quem está vindo buscar a sua igreja. Assim como Ele disse para os discípulos, sou eu, não temas, não tenha medo. Jesus está falando através de sonhos, profecias, revelações da sua palavra. Jesus está usando os seus profetas para avisar a sua igreja que é Ele mesmo que está vindo para o seu povo. Jesus está dizendo para o seu povo ter bom ânimo, pois Ele já está vindo buscar a sua igreja. Mateus 14, 28, Pedro representando a igreja. Lembrem, Pedro representa a igreja. Deus colocou a igreja para Pedro ser o líder. Pedro, representando a igreja, vai primeiro andando por sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas ao olhar para as águas, começa a afundar. Então, Pedro, representando a igreja, na hora que avista Jesus, pede Jesus para que ele vá ao encontro dele. Então, a igreja está indo ao encontro de Jesus. Mas muitos estão olhando para as ondas, estão olhando o vento assoprando as águas nas ondas, e muitos estão afundando e não estão sendo seguros pelas mãos de Cristo. Muitos estão morrendo afogados, né? Muitos cristãos estão indo ao encontro de Jesus por sobre as águas, mas muitos estão afundando devido o vento soprar com muita força e as águas se agitarem muito forte perto destes cristãos, e eles estão afundando e morrendo, né? Afundando nestas águas, nestas mentiras do diabo, nessas heresias que representa o mundo do diabo. Mas os verdadeiros cristãos, preste atenção, pedirão socorro a Jesus
e serão salvos, e estarão seguros na arca Jesus. Jesus levantando Pedro da água, Jesus levantando Pedro, né, pela mão, pela mão ali, segurando ele, levantando da água. Representa, né, a igreja sendo salva, sendo levantada, sendo acordada, sendo purificada por Jesus, né? E Pedro indo com Jesus para a arca, para o barco onde estão os outros discípulos, representa Jesus vindo ao encontro do reino de Judá no final dos 7 anos. Então Jesus andando sobre as águas ao encontro de Pedro, representa Jesus nos ares, esperando a igreja. Pedro indo ao encontro de Jesus, representa a igreja indo ao encontro de Jesus. Mas nessa ida, muitos estão ficando pelo caminho, né, afundando. Então, Jesus caminhando com Pedro sobre as águas e entrando no barco, significa a segunda vinda de Jesus com a sua igreja, para socorrer os judeus que estão na grande tribulação e sendo perseguidos e mortos pelo anticristo e o sistema do dragão, mas também para derrotar todos os inimigos dele e assumir o governo do mundo. Então Jesus está vindo. A pergunta que eu lhe faço: você está no mar ou você está na arca? Você está na arca espiritual ou você está no mar? Você está em Jesus ou você está no diabo? Está no mundo? Então, se você realmente entendeu esse estudo e quer receber Jesus como Salvador, se você ainda não tem, se você já tem, permaneça firme. Jesus está vindo. E não podemos sair do barco, não podemos sair da presença do Espírito Santo. Não podemos nos afogar na água. Se estiver nos afogando, clame por Jesus, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Jesus, que Ele lhe tire desta situação para que você entre com Jesus no barco, para Jesus levantando Pedro e indo os dois caminhando sobre as águas, representa a igreja vindo com Jesus para este mundo, para salvar os judeus. Que o Senhor nos abençoe. Porque os 12 discípulos, só Pedro representava a igreja, os outros representavam o reino de Judá. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente, dê o seu bonzinho, compartilhe, comente. E até o próximo estudo, até sábado. Que o Senhor nos abençoe e abençoe cada um dos irmãos.